movendo, Deus está indo em nosso favor. Olha, você que está me assistindo, gente, é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui participando dessa live nossa. Você que está aí pelo YouTube, nos assiste, pelo Facebook, você que está me assistindo aí também pelo Instagram. Se você puder, pega aí, compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Manda para o pessoal que você conhece, chama todo mundo para poder participar desse momento. Eu creio que essa palavra hoje vai falar muito com você, porque Deus vai se mover, Deus vai vir a favor de cada um de nós. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande a gente estar aqui, estar preparando tudo isso para você. Então, assim, você que está aí nos assistindo, vendo, aí a galera pergunta assim, não está passando hoje pelo YouTube, estou com uma dificuldade aqui na minha gravação. Então a gente está gravando isso ao vivo, daqui a pouco mais tarde a gente vai publicar para você no YouTube, para você mandar para alguém, mandar esses vídeos. Tá eu aqui, minha princesa, a Caroline está aqui do meu lado. Então assim, eu creio que Deus já preparou tudo e Ele vai mover, Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar falando, Ele vai continuar abençoando. Então assim, se prepare, você que conectou aí agora. Eu queria agradecer a sua presença em nome de Jesus, é uma alegria muito grande eu ter você aqui e nós podemos estar adorando a Deus juntos e falando um pouco do que Deus tem feito, falando um pouco que Deus Ele vai fazer, Ele vai levar na sua vida, Ele vai levar na sua casa, Ele vai levar na sua família, amém? Eu queria começar já direto, eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração e me fez refletir muito sobre isso. Eu gosto muito de uma frase que o apóstolo Enoque ele fala assim que nós devemos falar muito de nós mesmos, né? Nós devemos falar o que Deus tem falado conosco, para a minha vida, aquilo que é algo que marca a minha vida, marca o meu coração. Então, assim, eu queria que você agora abrisse o seu coração aí onde você está, para você receber isso, para você poder ouvir melhor, para você poder receber essa palavra e Deus falar com você e você sair daqui nessa noite, como nós estamos falando, edificados pela presença de Deus, amém? Então assim, abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 13. Eu quero trazer uma mensagem hoje para você e quando eu estava pensando nessa mensagem que Deus colocou no meu coração, eu fiz uma pergunta para Deus hoje cedo, falei assim, Deus, por que o Senhor Deus quer que eu fale sobre isso de novo? E aí Deus falou assim, André, porque eu estou trabalhando algumas coisas na sua vida nessa área. E como que eu e você nós precisamos estar atento às direções que Deus ele quer trazer para nós, nas nossas áreas, na nossa forma de ver, na nossa forma de enxergar. E eu creio que isso é muito importante para nós. Eu creio que isso é muito importante, muito significativo, a gente poder entender as direções que Deus está falando. E uma das coisas que Deus me continua perguntando, eu falei um pouco sobre isso na semana passada, Ele me fez novamente a mesma pergunta essa semana. O que me faz se distrair? O que faz eu perder a noção que Deus quer manifestar o reino na minha vida de uma maneira tão grande e eu não consigo perceber isso por causa da distração? Eu posso trazer inúmeras coisas que nem eu falei semana passada, o que me distrai, o que distrai você, e quais são as coisas que nos levam a não ficar atentos às coisas. E eu procurei hoje no dicionário e estava vendo assim, o que significa distração? Distração é o processo que me leva a desviar a atenção. Você já imaginou hoje você pensar, Deus estava falando assim para mim, André, eu tenho algumas coisas que você tem que ficar muito atento, para que você não venha desviar a sua atenção, para que o reino venha ser manifesto. É algo interessante, porque esses dias eu estava meditando muito no livro de Mateus, e a manifestação, e quando você olha para o livro de Mateus, você enxerga muito isso. O que você enxerga? É Deus sendo manifesto através de rei, do reino. Você vê Jesus Cristo ali no livro de Mateus, ele sendo mostrado como o rei, como o Senhor dos senhores, aquele que vai sentar junto do trono, junto ao Pai. E você começa a ver o seguinte, olha, como que nós vamos poder receber esse reino, fazer parte desse reino, receber tudo isso. Mas para a gente receber tudo isso, a gente tem que ficar atento aos processos para a gente não se distrair.
Porque se distrair é algo muito fácil no mundo que nós estamos hoje. A gente coloca assim, eu falei algumas causas semana passada, mas eu queria colocar algumas bem pontuais para depois eu entrar na palavra que eu quero trazer para você. Presta atenção numa coisa. A nossa capacidade de prestar atenção, como que está hoje? Eu estava vendo hoje algumas notícias no mundo que nós estamos vendo. Eu não sei se você já viu algumas reportagens assim. Você vê um motoqueiro descendo de um carro, batendo numa outra pessoa. Você vê uma mulher falando com o outro alguma coisa no trânsito. Aquela pessoa desceu, bateu naquela mulher. Quantas coisas hoje estão nos levando a perder a capacidade de prestar atenção em coisas verdadeiras importantes? Por exemplo, quando você vê uma situação dessa, alguém batendo em um outro, ou você vê uma mulher sendo espancada, a gente não consegue entender naquele momento o que levou aquela pessoa a se distrair de uma maneira tão grande que ela não prestou atenção na capacidade que ela precisava. E é isso que eu comecei a ver, algumas coisas que têm nos distraído, têm levado a gente a perder o interesse no que Deus tem para cada um de nós. Às vezes eu e você nós temos um interesse, nós temos algo que nos motiva, nos impulsiona, algo que eu e você nós gostamos muito, mas de repente aquele interesse que nós demonstramos por aquilo vai perdendo a intensidade, vai perdendo a atração e você literalmente começa a focar em outras coisas e aquilo ali às vezes desvia do maior propósito que existe para você. Então Deus começou a me mostrar essas coisas, Deus começou a me levar a refletir sobre isso, a pensar sobre essas necessidades que nós temos, e isso começou a mexer muito comigo, por quê? Porque eu creio que eu e você, nós chegamos um momento na nossa caminhada com Deus, que eu creio que você já passou por isso. Qual é? Quem de nós já recebemos uma palavra de Deus? Quem de nós hoje já recebemos uma palavra do Senhor e muitas vezes essa palavra, num primeiro momento, ela nos motivou, ela nos impulsionou. Essa palavra, olha, gerou algo muito bom em nós, mas de repente nós começamos a nos distrair, de repente nós começamos a ficar atentos a outras coisas, outras situações da vida, outras coisas que externas e internas começaram a tirar a nossa atenção da palavra de Deus. E o que Deus quis falar comigo hoje é qual é? Eu e você, nós já recebemos uma palavra. Mas o que eu e você nós temos feito com a palavra que nós recebemos de Deus? O que tem distraído você, ou que Deus começou a mostrar para mim, André? Para pensar, se o diabo conseguiu te distrair, ele roubou a palavra que existia sobre você. E quando ele rouba a palavra que você tinha, aquela autoridade, aquele poder que aquela palavra podia ter para mudar a nossa história, mudar a nossa vida, perde todo o sentido. E eu queria mostrar para você, através dessa mensagem de hoje, o que acontece com a nossa vida quando nós estamos atentos às palavras que Deus liberou para a nossa vida. Quando eu e você, nós somos literalmente ligados em Deus, conectados em Deus, nós não deixamos nada nos distrair. Aquela palavra, o que ela traz na nossa vida, o que ela muda em cada um de nós. E eu queria ler esse texto com você de 1 Reis 13, versículo 8. Fala assim: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da sua casa, não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho onde viestes. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho onde viera a Betel. Quando você olha essa história, quando você pensa nessa história, você tem que entender algo assim muito importante. Você tem que entender que nessa época o reino de Israel ele foi dividido. Ele foi dividido entre o reino do norte, o reino do sul, e quando ele foi dividido, uma pessoa começou a reinar em Israel e outra sobre a tribo de Judá. E a pessoa que começou a reinar sobre a tribo de Israel era Jeroboão.
E quando Jeroboão ele começou a reinar sobre Israel, ele começou a fazer coisas que não agradavam o coração de Deus. E essas coisas não começou a agradar o coração de Deus, ele começou a estabelecer bezerros para ser adorados, ele colocou em dois extremos do povo de Israel, as 11 tribos, e aquelas pessoas começaram a adorar aqueles deuses, aquelas pessoas começaram a adorar aquilo, e Deus levantou um grande homem de Deus para trazer uma palavra para aquele rei. Para que aquele rei pudesse mudar, se converter, e ele viver uma vida diferente e entender a palavra que Deus tinha para a vida dele, para ele abandonar aquilo ali que ele estava fazendo, abandonar aquilo que estava atrapalhando ele, abandonar tudo que ele estava vivendo. E ele literalmente, aquele rei não quis ouvir a palavra do profeta. A palavra que o profeta falou, que o altar que ele tinha construído se dividia, caía cinzas. E quando aquele rei, Jeroboão, mandou colocar a mão sobre aquele homem de Deus, a mão dele mirrou, a mão dele mudou, a mão dele escondeu, e aquele rei vira para ele e fala assim: olha, eu errei, eu pequei, agora intercede por mim. Ele intercede, a mão daquele rei volta novamente. Mas o que eu quero mostrar para você é algo que eu e você nós temos que estar atento. Deus tinha uma palavra para aquele rei, mas Deus tinha uma palavra também para aquele grande homem de Deus. Aquele grande homem de Deus, aquele profeta, aquele homem que Deus estava usando ali, Deus liberou uma palavra para ele. Qual foi a palavra? Agora você vai lá, você vai falar com o rei, você vai mostrar os erros dele, você vai dizer o que vai acontecer, e depois que você sair de lá, você não tem que fazer nada, você vai embora para sua casa, você vai para um outro caminho para que ninguém te encontre. Ele tinha uma palavra. Então o que acontece? A gente sabe dessa história, que o final dela, esse grande homem de Deus sofre uma grande consequência. Por não estar atento à palavra que Deus liberou. Algumas coisas foram distraindo ele pelo meio do caminho. Ele venceu algumas áreas, mas outras áreas ele se deixou ser distraído. E o que aconteceu com a vida dele? Ele trouxe a morte. Mas eu não quero trazer uma palavra de morte para você hoje. Eu quero que você hoje entenda: se você não tiver distraído, a palavra que Deus liberou sobre a sua vida vai mudar tudo que você está vivendo, vai mudar tudo que você está passando. E então eu quero começar a mostrar para você o que acontece quando eu e você, nós estamos atentos à palavra de Deus. Quando a primeira coisa que eu e você nós vivemos ou experimentamos quando nós ouvimos a palavra de Deus e andamos na direção que Deus tem para nós, sabe qual é? Nós podemos ser usados por Deus com grande autoridade. Lembra que eu falei desse grande homem de Deus? Se você ler 1 Reis 13, 4, ele fala assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou e não podia trazer ela de volta. Quando eu e você nós ouvimos a palavra de Deus, algo que eu e você nós temos que entender: quando nós estamos atentos à palavra de Deus, nós tomamos autoridade sobre a nossa vida. Quando eu e você nós temos a palavra de Deus, nós podemos andar nessa grande autoridade, nós podemos nos mover com grande poder aonde nós formos. Esse homem, ele fez algo incrível. Você já imaginou? Ele, por causa da palavra dele, aquele rei quis se levantar contra ele, ele foi estender a mão sobre o altar para pegar aquele grande homem de Deus, e naquela hora a mão dele, ela escolheu, ela voltou, e aquele rei ficou desesperado. Mas quando eu e você, nós ouvimos a palavra de Deus, nós andamos dentro da direção de Deus, nós começamos a viver uma vida onde nós somos usados para exercer uma grande autoridade. Você pode orar, os demônios vão ser libertos. Quando você ouve a palavra de Deus, você se move em autoridade, você tem revelações incríveis, sobrenaturais. Deus começa a trazer coisas novas para cada um de você, e você vive algo incrível porque você não está distraído. Por você não estar distraído, você pode exercer a autoridade e o poder que Deus te deu.
Se você ouve a palavra de Deus, além de você ouvir e você começar a ser usado com grande autoridade, você tem condições de negar os prazeres que a vida lhe oferece. Ou você sabe que você vive por algo muito maior. 1 Reis 13, 8, 9 fala assim: porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Quando eu e você nós andamos na direção da palavra de Deus, nós não estamos distraídos, nós temos condições de negar os prazeres, nós temos condições de abrir mão de qualquer coisa que poderia nos satisfazer, porque nós estamos vivendo em prol de algo muito maior. Eu comecei a pensar sobre isso hoje. O que me traz prazer? Quantas coisas hoje nos traz prazer? Hoje, muitos de nós sentimos assim, olha, o prazer que eu tenho hoje, olha, se eu pudesse hoje na minha conta ter R$ 1.000.000, eu e você provavelmente nós ficaríamos alegres, contentes. Isso encheria nossa vida de uma autoridade, olha, eu creio que nós vivemos isso. Mas esse homem estava disposto a abrir mão de todas as riquezas, porque ele sabia que ele estava andando debaixo de uma palavra. E essa palavra faz ele viver algo maior. O que é maior? Olha, eu pude ser usado por Deus. Eu vi sobrenatural acontecer. Eu vi algo muito incrível na minha vida. Querido, quando eu e você nós estamos atentos à voz de Deus, sabe coisas que você precisa negar, sabe coisas que você precisa abrir mão. Você consegue abrir mão com tanta naturalidade. Sabe por quê? Porque quando você se move dentro da palavra de Deus, você sabe que a palavra que te move é muito maior do que as suas necessidades, porque você sabe o Deus que você serve, você sabe o Deus que vai liberar algo para você. Ele fala que ele nunca viu um justo a mendigar o pão, ele nunca viu um justo precisar de nada, porque Deus sempre dá, o Senhor sempre cuida do que é seus, mas só que para isso nós precisamos andar na palavra, nós precisamos estar atento à direção que Deus nos deu, nós não podemos nos distrair. Outra coisa que nós temos que entender nesse momento, quando eu e você nós nos movemos, estamos atentos à palavra de Deus, nós não distraímos, nós não negociamos a nossa direção. Quando você continua lendo esse texto, você vê ele sai dali, ele vai embora. Aí algumas pessoas chegam numa outra cidade, conta para um velho sacerdote, falando tudo o que aconteceu. Aquele sacerdote velho monta num cavalo, sai atrás dele, ou num jumento, vai atrás desse homem, e ele chega perto desse homem, convence esse homem a mudar a direção dele. Mas um homem que está atento à palavra de Deus e que não quer se distrair, ele não negocia a direção que ele vive. Ele não negocia nada da direção que Deus deu. Qual foi a direção que Deus deu para esse homem de Deus? Esse primeiro que eu estava falando. Olha, você vai lá, entrega essa palavra e depois você vai embora para outro caminho. Você não é para parar, você não é para comer com ninguém, você não é para beber água com ninguém, é para você ir embora para onde eu te mandei. Cara, como eu tava pensando hoje, eu falei assim, meu, se ele não tivesse ouvido esse profeta, e quando você continua lendo o versículo, lá no versículo 18 de 1 Reis 13, 18, ele fala assim, que aquele velho sacerdote, ele estava fazendo aquilo ali para mentir, para enganar a vida daquela pessoa. Quantos de nós hoje nós recebemos aquelas palavras proféticas poderosas? Olha, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande mulher de Deus. Olha, Deus vai te usar, Deus vai sarar a sua família. Olha, Deus vai resgatar, Deus vai fazer isso. Mas quantos de nós, Deus fala assim, olha, só que para isso, você tem que andar nesse caminho. Você não pode nem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É aqui que eu te mandei você ficar. E a gente começa a andar e começa a ver as coisas, e às vezes a gente começa a ver os prazeres, olha, começa a ver algumas coisas que nos chamam a atenção. Você já imaginou? Um rei chega para o cara e fala assim, olha, se você quiser metade da minha casa, se você quiser metade do meu reino, eu te dou tudo agora, é seu, agora vamos ali. E você literalmente, por causa da sua direção, você fala assim, eu não abro mão da palavra que Deus me deu.
Esses dias Deus tem falado muito isso por mim, porque Deus, nesses tempos que eu estava doente, que eu fiquei, em tempo de Covid, Deus começou a me dar muitas direções em coisas importantes da minha vida. E Deus começou a mostrar para mim que dentro de algumas direções que Ele tinha para mim, em alguns momentos eu me distraí da minha direção. E isso trouxe consequências na minha vida, trouxe consequências aonde eu estava servindo, aonde eu estava vivendo. E literalmente Deus falou assim: André, presta atenção, porque algumas coisas vão querer mudar a sua direção durante a sua caminhada. Mas se você ficar firme na direção que eu estou te dando, na palavra que eu estou liberando para você, você vai viver coisas grandiosas. E eu creio nisso. E eu creio nisso porque eu creio que nós vamos ser uma igreja, que nós vamos fazer a diferença em Londrina, no Brasil e nas nações. Nós vamos ser uma igreja que nós vamos alcançar as nações. Eu falo direto lá na igreja, nós vamos ser uma igreja para mais de 5.000 pessoas. Deus vai levantar pessoas para isso. E eu creio que Deus já está levantando. Mas o que eu tenho que ficar atento? A palavra que Deus já liberou para mim. Eu não posso perder a direção. A segunda coisa, a quarta coisa, quando eu ando na direção de Deus, nós não caímos em ciladas. Olha só, lá o versículo 18 fala assim, de 1 Reis 13. Ele disse: também sou profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor. Dize-me, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu. Uma pessoa que está atenta, não está distraída das direções que Deus deu, a palavra que Deus liberou, você está atento a não cair nas ciladas que o inimigo tem. Quantas ciladas já se levantou nesse ano de 2020 para impedir você? Quantas ciladas o inimigo colocou nesse ano para que você, literalmente, às vezes tivesse uma situação agora que você fala assim: olha, eu estou vivendo uma vida boa, eu estou vivendo uma vida, olha, parece que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu quero te mostrar que às vezes esse momento que você acha que está tudo bem, às vezes pode ser um momento que o inimigo está te levando a você pensar que é algo bom, momentâneo, prazeroso. Aquele outro profeta deveria estar com fome, deveria estar com sede. Aquilo ali para ele foi algo grandioso. Ele foi e ele comeu. Depois que ele comeu, depois que ele se saciou, depois que aconteceu tudo isso, a palavra de Deus veio ao profeta, velho, e falou assim: olha, porque você não obedeceu a minha voz, você não prestou atenção às ciladas que foram se levantando durante a sua caminhada, você vai morrer. E a história fala assim, que aquele profeta montou num jumento, foi embora. Um leão veio, comeu aquele profeta. Não comeu a jumenta e o leão ficou junto. Se você for olhar, for ler, vai ver assim, aquele profeta velho volta para buscar o corpo, e quando ele chega lá, ele vê um leão parado do lado do corpo junto com o jumento estava vivo. Quantas ciladas o inimigo está tentando levantar durante esse ano na sua vida para te derrubar, para você perder a palavra que Deus já liberou sobre você e você literalmente não está atento. Por que você não está atento? Porque existem distrações que querem roubar a palavra que Deus liberou para você. E a última coisa que eu queria falar, para a gente poder terminar: as pessoas que ouvem a palavra de Deus não se distraem, ela evita condenação sobre a sua vida. Eu creio que você não quer morrer. Eu creio que você não quer padecer. Eu creio que você quer viver algo incrível. Eu creio que você quer viver algo sobrenatural. Eu creio que você quer viver o melhor de Deus. Só que para você viver isso, você precisa evitar condenações sobre a sua vida. Existem palavras que foram liberadas. Só que se essas palavras forem liberadas, se você não obedecer, infelizmente traz morte. Eu estava lendo sobre isso. Quando você começa a ler Reis, começo de Reis, você vê Davi morrendo, Salomão se levantando. Deus fala com aquele rei muito. Eu fico admirado com isso. Desde o começo, Deus falou muito com Salomão através dos sonhos. Falou assim: olha, porque você não pediu morte de inimigos? Olha, eu vou te dar a sabedoria que você quer e vou te dar muito mais. E ele
Quando ele terminou isso, ele falou assim: olha, desde que você ande nos estatutos que Davi andou, desde que você obedeça os meus mandamentos, isso não vai trazer condenação sobre você. E você vê outros momentos depois que ele constrói o templo, vê Deus aparecendo de novo, e tudo que ele orou, Deus falou assim: olha, eu vou fazer isso, mas se você não ouvir o que eu estou falando, obedecer os meus mandamentos, eu vou trazer condenação sobre a sua vida. E a Bíblia fala que Salomão, no final da sua vida, ele se perverteu, ele se deixou o seu coração desviar. Isso trouxe consequências na vida dele. Qual foi? O reino foi dividido depois dele. Quantos de nós hoje temos uma palavra de Deus? Só que está na hora de você ouvir essa palavra e não se distrair mais com ela. Porque uma pessoa que não está distraída anda em autoridade. Uma pessoa que está andando na palavra que Deus liberou é uma pessoa que sempre está vivendo por algo maior. Ela não negocia as suas direções. Ela está atenta a todas as ciladas que o inimigo está tentando trazer, porque ela não quer trazer condenação sobre a vida dela. Deus quer nos elevar nessa noite. Sabe o que Deus quer nos elevar nessa noite? Sabe o que Deus quer nos levar a entender nessa noite? Sabe o que é? Deus já liberou essa palavra para você. Se você hoje conhece Jesus, já existe uma palavra de vida sobre você. Sabe qual é a palavra de vida sobre você? Eu te dou toda a autoridade. O reino dos céus está sobre a sua vida. Toma posse desse reino. A palavra já foi liberada. A palavra já foi dita. Está na hora de nós começarmos a tomar posse dessa palavra e não nos deixarmos ser distraídos. Porque, querido, se eu e você nós nos distrairmos, nós não vamos poder ter o melhor que Deus tem para cada um de nós. Saiba que Deus já liberou. Saiba que Deus já trouxe tudo que você precisava. Agora chegou a hora, sabe do quê? De você tomar posse. De você falar assim: Deus, obrigado pela palavra que o Senhor liberou. Eu aceito isso. Eu vou viver isso. E eu vou viver coisas sobrenaturais. Não deixa nada distrair, porque a distração rouba a palavra. Lembra da parábola do semeador? A semente sempre era a palavra de Deus que era semeada. E o que Deus quer? Que a palavra que foi semeada sobre a sua vida, sobre a minha vida, venha multiplicar 30, 60 e a 100 por 1. Deus vai liberar isso. Deus vai separar isso sobre você. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Agora, feche os seus olhos. Deixa eu orar, deixa eu declarar isso. E eu creio que você vai experimentar isso em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero declarar, Pai, que a partir de hoje, todas as distrações que nos levavam a não estar atento às palavras proféticas que o Senhor já liberou sobre nós. Pai, eu quero declarar, Jesus, que o Senhor vai cumprir cada palavra sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu quero declarar, Jesus, que o Senhor vai liberar tudo que cada um precisa, Pai. O Senhor Deus vai suprir, vai sustentar, vai derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Aonde eles ouvirem essa palavra hoje, Pai, eu quero declarar que eles estarão atentos e sensíveis a ouvir a tua voz. E eles vão andar na direção que o Senhor já deu. O Senhor não está pedindo para eles mudarem de lugar, mas sim andar na direção que o Senhor já estabeleceu para cada um deles, Pai. Porque eu creio que o Senhor Deus vai nos levar para um lugar de gozo, de paz e de felicidade. Jesus, eu abençoo a vida de cada um, Pai. Aonde estiver uma pessoa necessitada agora, aonde estiver uma pessoa precisando de cura, uma pessoa precisando de milagre, de libertação, eu declaro agora sobre a vida dos seus filhos, Pai. Eu declaro todo mal, toda enfermidade, sai agora, Pai. E eu quero declarar, Pai, que quando eles estiverem recebendo esses milagres, eles vão falar
que o Senhor tem cuidado e tem sustentado a vida deles de uma maneira onde eles sentem que o Senhor está no comando e na direção da vida de cada um, Pai. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa noite. E, Pai, eu quero declarar que nós vamos viver a melhor semana da nossa vida, porque o Senhor estará conosco, cuidando e abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, você que está me ouvindo aí, bem rapidinho, espera 5 minutinhos só para me dar um final aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Só para você poder entender. Sempre eu falo sobre a importância de nós dizimarmos e ofertarmos. Provérbios 11:24 fala assim: a quem dê generosamente e vê suas riquezas aumentarem. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Quantos de nós hoje nós precisamos entender isso? O que é entender o que Deus quer? Que Deus olha para nós, ele já colocou em nós esse espírito de generosidade. Mas Mamon, que é aquele demônio do dinheiro, ele quer tirar de nós esse coração generoso. Ele quer tirar de nós esse coração onde nós estamos dispostos a dar. Às vezes eu e você nós estamos querendo só receber, reter. Olha, reter, eu vou reter. Mas você está ouvindo a palavra falar assim: aqueles que retêm o que deveriam dar, caem na pobreza. Querido, Deus não vai pedir para você aquilo que você não pode dar. Deus vai pedir para você aquilo que ele já te entregou como semente, como ele já te abençoou. Então está na hora de você agora falar assim: Deus, eu quero me libertar disso. Eu quero me tirar essa prisão. Qual é a prisão? De ser uma pessoa que avarenta, preocupada com dinheiro. Mas eu quero declarar, Pai, porque eu creio no Senhor. Eu vou ser generoso, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu vou entregar primícias, eu vou sempre entregar aquilo que o Senhor Deus tem me dado e me abençoado. Amém? Então, se você quer dizimar, se você quer ofertar, você que está no Instagram, você pode ver aí no nos nossos directs que estão aí nos eventos, tem as contas correntes do banco. E se você está me vendo agora, você está vendo aí no seu monitor as contas correntes. Se você quiser, tem um QR Code aí do lado, você só colocar o seu celular, você já vai ser mandado para uma das contas. Você pode dizimar e ofertar aonde você pode ali, depois mande para nós. E eu creio que Deus vai abençoar e Deus vai prosperar você em nome de Jesus, tá bem? E deixa eu orar por você e pelas suas finanças. Pai, eu abençoo as finanças dos seus filhos. Pai, onde estiver uma semente agora, um coração disposto a semear, eu declaro que o Senhor Deus vai multiplicar 30, 60 e a 100 por um, Pai. Porque eles estão entendendo o desejo de ter um coração generoso. Eles estão querendo se desprender do demônio que traz aprisionamento, mas querendo se libertar, porque o Senhor Deus abençoa aquele que dá, Pai. Por isso, prospera, abençoa os caminhos dos seus filhos. Aqueles que precisam de emprego, abra portas de emprego agora, em nome de Jesus, Pai. E eu repreendo todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você está vendo aí o telefone para você mandar, você, quando mandar, só coloca assim, IBG Campo Sul. E eu creio que Deus vai continuar provendo você e te abençoando, amém? Eu quero dar os últimos recadinhos para você. Cara, se liga, domingo às 18 horas, nosso culto presencial. Cara, se eu fosse você, eu não perdia por nada o nosso culto presencial. Cara, domingo nós tivemos um culto top, muito bom. Sabe por que foi muito bom? Porque a presença do Senhor estava lá. E além da presença do Senhor estava lá, tinha várias pessoas. Cara, nós tivemos uma família querendo fazer parte da nossa igreja. Nós ouvimos outra pessoa assim falando: pastor, eu quero batizar em nome de Jesus, tem que ser o mais rápido possível. Querido, a obra do Senhor quer urgência. A obra do Senhor está precisando de homens e mulheres que estão dispostos a colocar a mão na arada e não olhar para trás. E eu creio que Deus vai continuar cuidando e abençoando. Então, assim, domingo não perca por nada o nosso culto de celebração. Cara, não marca nada na sua agenda. Olha, você vai falar assim: pastor, não dê desculpa. Vá receber, vá
viver o melhor de Deus. Se você não faz parte daquele grupo de risco, vá na igreja, não deixa de congregar fielmente, isso te edifica, isso te fortalece, isso te ajuda a você seguir os rumos que Deus tem para você. Outras coisas que eu tenho para você ficar ligado, nós vamos ter daqui a uns dias novamente a nossa Central Eleve, os cursos, cara, a partir do mês de setembro, cursos muito bons, dons e talentos, eu e minha boca grande, como nós temos uma adoração perfeita, cara, são cursos muito bons, serão cursos online, você não vai precisar sair da sua casa, você vai receber todo o material, você vai poder assistir da onde você está, mas só que você vai ter que fazer a sua inscrição nas datas que eu vou colocar depois para você ir vendo, é do dia 31/8 até a dia 14/9. Então, dia 21, se eu não me engano, 21/9, nós já começamos as nossas aulas, sempre na segunda-feira, às 20 horas. Então, eu creio que vai ser muito bom você ser edificado e preparado. Outra coisa que eu queria terminar, assista as lives do Apóstolo Enoque, cara, muito bom. Todo dia, meio-dia, pelo Instagram do Apóstolo Enoque. Então vale a pena você ver. Quarta profética, eu desafio você que faz parte da nossa igreja local, mande uma foto sua, você servindo como nós estamos falando hoje, essa semana, você participe da quarta profética, você participe do Culto Kids, nós temos a rede de jovens com as lives toda quinta-feira, às 7h11 mais, toda sexta-feira. Vale a pena você se conectar e ver o que Deus está fazendo. Deus ele está nos chamando para viver um grande momento e Deus está preparando tudo para você viver esse grande momento em nome de Jesus. Amém? Então Deus abençoe você. Até domingo na nossa igreja. Nos segue pelas redes sociais. Ajude a gente a divulgar o nosso canal no YouTube. Ajude também no nosso Instagram. Começa a nos seguir ali. Sempre, todo dia, uma palavra, algo para você ser cada vez mais capacitado, preparado para cumprir o que Deus tem para você. Amém? Deus abençoe. Até mais. Então te espero domingo às 18 horas na Avenida Europa 789, Londrina, Paraná. Deus abençoe. Um beijão e até mais em nome de Jesus.